Salve galera do canal, seja muito bem-vindo, aqui é o Alisson Pavilac. Nesse vídeo você vai acompanhar o primeiro vídeo do especial de 100 mil inscritos aqui do canal. Nesse vídeo você vai aprender como manusear a ferramenta caneta no Photoshop, como fazer seleções e também muito importante para o segundo vídeo do especial de 100 mil, que é nele que a gente vai aprender como criar aquele efeito de arte com a ferramenta caneta. Então é importante que você assista esse vídeo aqui, o primeiro, do início ao fim, que você vai aprender dois métodos, um para iniciante e o outro um pouco mais avançado. Sem cortes, eu vou fazer de maneira bem calma para que você entenda realmente como que você utiliza a ferramenta caneta. E logo mais você também estará recebendo aí aqui no canal, se você não é inscrito, então portanto já se inscreva, e também lá na lista de e-mails do blog. Se você ainda não faz parte dessa lista, acessa Photoshop para iniciantes. Vai ter lá no principal campo, lá em cima no topo, já para você inserir seu e-mail para estar recebendo as novas atualizações, e também na caixa lateral também é o mesmo e-mail para a mesma lista. E o recadinho também rápido para quem quer acompanhar os cursos oficiais do projeto, entra na loja photoshop.com.br, que lá tem mais materiais exclusivos de Photoshop para você. Ok? Então bora lá pro primeiro vídeo do especial de 100 mil inscritos aqui do canal. Olá galera, nessa videoaula nós vamos aprender as principais técnicas de utilização da ferramenta caneta. Uma das mais difíceis, pelo menos na minha opinião, uma das ferramentas mais difíceis de se aprender a utilizar. Mas depois que a gente pega as técnicas, pega a manha, digamos assim, da ferramenta, ela consegue trazer resultados e efeitos incríveis pra gente. Então vamos lá, como que a gente faz primeiro para selecionar? É essa que está logo acima da ferramenta texto. É a primeira opçãozinha aqui mesmo, a ferramenta caneta. Logo aqui em cima você já vê que tem duas formas aqui, a opção forma, né, e a opção de marcador. A gente vai utilizar de costume mesmo a opção forma. E aqui em preenchimento, a gente vai deixar sem preenchimento por enquanto. E sem traçado também. Traçado é aquele contorno que faz ali quando a gente cria a nossa forma, beleza? Então deixa aqui zerado, sem nenhuma cor nos dois. E a gente vai aprender agora duas técnicas. A primeira para iniciantes, você que nunca utilizou a ferramenta caneta. E a segunda para você que já quer dar um passo a mais aí, e aprender a como fazer de uma maneira um pouco mais acelerada. Então sempre aplicando um zoom na imagem para que a gente consiga o melhor resultado possível. Alt e rola o scroll aí, a bolinha do mouse, para aproximar na sua imagem. E vamos ver primeiramente a primeira técnica. A gente utiliza a ferramenta, por exemplo, para fazer recortes também. É muito bacana, economiza um tempo legal e é uma das principais ferramentas para a gente utilizar na questão dos recortes no Photoshop. E também a gente utiliza ela para fazer formas personalizadas. E, por exemplo, nesse tutorial aqui que você vai ter também de como fazer aquela arte com a caneta, coisa que fica bem bonita, tipo um flat design, a gente vai utilizar também a ferramenta caneta. Então vamos lá, primeiro método para iniciantes. A gente vai dando cliques em cliques apenas no início e no final de cada curva aqui da silhueta da imagem, e depois a gente faz o contorno. Então vamos ver como é que isso funciona na prática. Por exemplo, aqui ó, na mão do Ibrahimovic, começando aqui ó, na curvinha. Aqui tem uma curva, correto? Então a gente dá um clique. Aqui faz uma curva e acabou, então a gente dá outro clique aqui. Mais uma curva se fez e acabou, outro clique. Mais uma curva começou e acabou, mais um clique. Aqui também ó, mais uma curvinha e acabou, mais um clique. E a gente vai fazendo isso na silhueta completa do jogador. Vamos fazer então. Você pode aplicar no início ou no final da curva. Lembrando que você pode adicionar outros nozinhos, vamos chamar de nozinhos, esses pontinhos aqui com a caneta que a gente aplica. Você pode aplicar outros nozinhos também depois. A ferramenta caneta é legal porque ela nos permite essa alteração, essa modificação posteriormente. Aqui então pela parte de fora do nosso documento, aqui ó, mais uma curva na camiseta, iniciou e terminou outra curva, e a gente vai preenchendo com os nozinhos. Após isso que a gente vai fazer as curvas para selecionar exatamente a nossa imagem. Acho que aqui é a parte da camiseta, né? Bom, vamos aqui por essa parte mais escura. Acho que aqui é a abraçadeira de capitão. Vendo sempre aqui ó, o início e o final de cada curva.
Esse é o método para iniciantes. Logo mais você vai conferir como é que faz uma versão mais acelerada, de uma maneira um pouco mais rápida e mais profissional de se realizar essa seleção também. Aqui ó, no cabelo dele tem várias curvas, então é interessante a gente selecionar exatamente. Aplicando os cliques aqui, os nozinhos, no início e no final de cada curva. Tem um pedaço da orelha também, ó. Então vamos aplicar mais um nozinho aqui para depois poder fazer a seleção. Aqui também, ó. Eu não apliquei aqui no final porque aqui a gente consegue aplicar um único nozinho aqui e contornar exatamente a imagem. E dessa maneira a gente já vai chegando ao final da nossa seleção. Você vê que esse daqui foi o primeiro nó que a gente aplicou e terminando aqui a seleção. E agora como é que a gente faz então para contornar todos esses nozinhos que a gente fez exatamente aqui na silhueta do personagem que a gente quer fazer o recorte. A gente vem sobre a linha, você vê que vai aparecer um sinalzinho de mais, você clica e adiciona um novo nó entre esses dois nozinhos aqui. Agora selecionando a tecla Ctrl, pressiona ela e mantém pressionada, você clica e arrasta aí na sua imagem para selecionar exatamente a silhueta do seu personagem. Você vê que tem outros dois nozinhos aqui que você pode ajustar exatamente uma precisão. É uma ferramenta extra que você consegue ter maior precisão para a seleção. Se você segurar Ctrl e clicar nesse nozinho, você vê que vai mexer os dois simultaneamente. Mas se você quiser mexer apenas um desses nozinhos laterais, você utiliza a tecla do atalho Alt. Você vê ó, que dessa maneira você altera apenas um dos nozinhos, o outro permanece intacto. Consegue ter um ajuste ainda melhor. Então vamos lá, aqui ok, a gente conseguiu a seleção. Então agora a gente vai fazendo isso em todos os nós aqui da imagem, bacana? Vamos continuar aqui, adiciona um nó no meio, Ctrl, clica e arrasta bem certinho na imagem. Alt se você quiser alterar de maneira específica cada nozinho extra aqui. Adiciona um nó no meio, segura Ctrl e arrasta na imagem. Aqui eu vou modificar os dois, ó. Vou aumentar um pouquinho aqui do lado de cima e do lado de baixo também, selecionando a tecla Alt. E a gente vai fazendo essa seleção por toda a nossa imagem. Essa é uma opção inicial aí para você que está iniciando e nunca utilizou a ferramenta caneta. É muito boa para se familiarizar com o programa, ou melhor, com a ferramenta caneta. Com certeza essa foi a técnica também que eu utilizei para iniciar aí, quando eu não conhecia a ferramenta, como é que eu vou fazer, é muito difícil de utilizar. Foi essa técnica que eu aprendi inicialmente e depois eu avancei aí para essa técnica futura que você vai ver aqui nessa videoaula ainda, que é a segunda técnica a mais profissional de fazer a seleção. Primeiro vamos terminar a seleção dessa maneira inicial aqui. Adiciona um nó no meio, segura Ctrl e arrasta, selecionando exatamente a imagem.
Lembrando, se quiser modificar apenas uma arestinha, segura Alt e arrasta para modificar apenas um dos nozinhos. Eu estou fazendo aqui com calma para que a gente veja como que fica realmente o resultado. E para você ver que precisa de paciência sim para utilizar a ferramenta caneta. Você fazer um recorte exato, fazer uma seleção no Photoshop, se você for querer fazer sem paciência, meu amigo, esqueça. Simplesmente vai sair um resultado muito feio e você não vai conseguir atingir aí um resultado bacana, porque necessita de paciência realmente para você chegar em todos os detalhes que a imagem necessita. Se você clicar para fora sem querer perder a seleção, dá um Ctrl Alt Z aí que já volta a seleção, você já consegue encontrar novamente onde você estava. O zoom é uma das ferramentas principais para que você consiga uma seleção excelente aí na sua imagem. Galera, então conseguimos terminar, aí tivemos paciência e olha só quantos nós e como a gente conseguiu ajustar exatamente a silhueta da imagem. Para a gente finalizar, no caso, esse recorte aqui, a gente seleciona a tecla Ctrl e clica na miniatura da forma que a gente fez. Dessa maneira você já vai ver que a gente vai ter feito a seleção. Digamos aqui na camada de plano de fundo, ó, por exemplo. Eu venho aqui na máscaras de camada e aciono. A gente simplesmente removeu o fundo e a gente já tem a imagem recortada perfeitamente. Deixa eu dar um Ctrl Alt Z mais um aqui e voltar aqui para a minha camada da forma. Aqui, ó, vou dar alguns Ctrl Alt Z só para fazer uma questão aqui, ó. Digamos que você acrescentou um nó onde não deveria. Se você voltar aqui com a ferramenta caneta e clicar sobre esse nó, ele simplesmente vai remover o nó. E digamos que você deixou de acrescentar um nó onde numa curva que você não vai conseguir fazer, você pode criar mais um nó ou melhor, aqui a gente criou um nó entre um e o outro, você pode criar quantos nós forem necessários para se fazer a curva da sua imagem. Bacana? Só deixar mais esses detalhes aí em pauta aqui em mesa, porque às vezes pode ser necessário aí durante a sua seleção. Show? Camada de forma aqui no caso, você já pode remover, inclusive vai sobre ela, dá um delete e já está removido. Você já conseguiu fazer a sua seleção de maneira
perfeita. E é utilizando esse passo a passo que a gente consegue fazer o tutorial logo mais de como fazer aquele efeito meio flat design, meio vetorizado no Photoshop. E então vamos para a segunda forma de se utilizar a ferramenta caneta, que é a forma mais profissional, digamos assim. Então eu vou voltar essa imagem para o original, vir aqui ó, em janela, ações, vai abrir essa caixinha aqui, menu janela, histórico, melhor dizendo. Voltando aqui só para demonstrar, aqui ó, selecionando a ferramenta forma, a gente não acrescentou nenhuma cor de preenchimento, né? Mas se você quiser vir aqui agora, por exemplo, para fazer uma silhueta, que é o que a gente vai utilizar no próximo tutorial, você pode vir e acrescentar de maneira natural aqui a forma, que é interessante, que é uma forma personalizada, né? E você não vai perder resolução, por exemplo, se você quiser aumentar, diminuir, fazer o que você quiser aí, você não vai perder resolução, pois é uma forma personalizada. Então voltando lá, janela histórico vai abrir essa abinha, clica lá na sua imagem novamente lá em cima para a gente aprender o segundo passo, o segundo método mais profissional de se utilizar a ferramenta caneta. Então com a ferramenta caneta selecionada, cor de preenchimento e traçado zerada, a gente vai acionar aí um zoom bacana na imagem e eu vou mostrar aqui ó, o que eu considero fundamental. A gente vai utilizar basicamente o esquema aqui das curvas que a gente inicia e termina como ideia também para a gente, aonde a gente vai aplicar ou não um nozinho. Só que tem algo muito importante que eu tenho que mencionar para vocês, que é isso daqui ó. Por exemplo, dei um clique e iniciei a minha seleção. A gente vai clicar, por exemplo, iniciando uma nova curva aqui. A gente clica e arrasta. Você já vai ver que ele, ó, eu não soltei no mouse. Eu cliquei e ainda estou segurando. Ele já vai aparecer aqueles dois nozinhos auxiliares pra gente. E aqui há uma coisa muito importante, a gente tem que tomar como base principal o nozinho que a gente está acionando para frente. Depois a gente volta e corrige o nozinho secundário ali, o de trás. Então esse principal aqui, ó, eu tenho que posicionar ele de acordo com o que vai continuar minha imagem. Se vai continuar para cá, então eu vou deixar ele selecionado exatamente aqui na onde que vai continuar a silhueta. E depois segurando o Alt, a gente vem e corrige a parte secundária aqui. Beleza, ó, continuando. Aqui, ó, por exemplo, eu vou adicionar um novo nó onde terminou a curva. E daí para onde que eu posiciono esse nó? Vai ficar meio estranho, né? Como é que eu vou fazer? Eu seleciono aqui e deixo assim? Não, porque senão ele vai perder a linha de onde a gente quer a caneta. Então a gente vai posicionar para cá, onde continua a silhueta. Depois volta segurando o Alt, a gente posiciona exatamente onde a imagem necessita. Aqui, ó, ele já está dando sequência para o nosso caminho. Então a gente vem aqui onde terminou a curva, clica e arrasta, posiciona exatamente onde vai continuar a imagem, seleciona Alt, volta no segundo nó e posiciona exatamente onde a imagem necessita. Aqui, ó, mais um lugar onde começou e acabou a curva, clica, arrasta, posiciona na sequência da imagem, segura Alt e ajusta bem certinho. Dessa maneira você consegue um efeito bem mais rápido e bem mais profissional. Você consegue render melhor assim o teu trabalho. Clica, arrasta, ó, posiciona exatamente aonde vai continuar a imagem. Depois segurando o Alt você vem e ajusta o segundo nozinho. Vamos treinando, que essa ferramenta com certeza é uma das mais utilizadas no Photoshop aí para você fazer seleção e fazer demais efeitos bacanas como esse que a gente vai aprender na aula seguinte. E ele continua totalmente personalizável também. Aquela questão de tirar um nó, acrescentar, vir e modificar os outros nós é totalmente customizável. Então, para a gente dar continuidade aqui, ó, você clica, arrasta onde a imagem vai continuar aqui e depois você volta e se preocupa com o segundo nozinho. Aqui, ó, por exemplo, quando tem um canto com um grau praticamente de 90 graus aqui, ó.
como que a gente faz? A gente clica exatamente no cantinho e arrasta ele posicionando para onde ele vai continuar a imagem. A gente esquece esse segundo nozinho e agora a gente lembra dele novamente depois que posicionou o primeiro nó. Segurando o Alt, a gente posiciona exatamente onde precisa aqui para contornar. Ó, continua a imagem aqui, cliquei, arrastei, segurei Alt. Eu voltei na minha imagem e posicionei exatamente onde que precisa. Aqui nesse caso, ó, eu acho que precisa de um nó extra. Então eu vou posicionar aqui em cima e eu vou adicionar mais um nozinho aqui para baixo. Então agora segurando o Ctrl, fazendo aquele esquema da primeira seleção, a gente terminou de fazer a seleção exata. Agora vamos dar continuação. Ó, aqui eu também acho que vai precisar de um nozinho extra. Então a gente adiciona um nó a mais, segurando o Ctrl, clica sobre o nó e arrasta bem certinho onde a imagem precisa. Também aqui já exagerei um pouco no zoom, não precisa tanto. Se você posicionou, por exemplo, o nó também de maneira equivocada, aqui você pode segurar Ctrl e ajustar bem certinho aonde precisa na sua imagem. Passamos por fora aqui normalmente da área de trabalho. Deixa eu voltar o zoom aqui, dou um clique aqui e continuamos a seleção. Conseguiu captar? Então a gente posiciona, clica e arrasta, posiciona o primeiro nó dando continuidade na imagem. Depois no segundo nozinho, segurando o Alt, a gente faz a seleção da imagem. A gente corrige, digamos assim, né? Porque ele com certeza vai estar de maneira equivocada. Aqui ó, 90 graus também. A gente vai clicar e arrastar exatamente para a continuação da imagem. Depois a gente volta no nozinho aqui, segundo, com a tecla Alt e faz a seleção. Na primeira vez, se é a primeira vez que você está utilizando a ferramenta da caneta, certamente você vai encontrar muitas dúvidas e dificuldades, mas não se preocupe que realmente, como eu falei para você já no início do vídeo, foi a ferramenta que eu encontrei mais dificuldade em utilizar e em aprender. E olha que eu já mexo com o Photoshop faz anos e anos. O que leva à perfeição mesmo é a prática. Vai de você tentar, se não der certo, tentar de novo e testar até você conseguir.
E dessa maneira a gente também terminou a seleção utilizando a segunda maneira de recorte com a ferramenta caneta. Eu sinceramente prefiro, obviamente, a segunda maneira e eu aconselho a você a praticar bastante, que eu tenho certeza que você também vai conseguir e será muito mais fácil de utilizar aí, fazer seus recortes, fazer as suas formas personalizadas no Photoshop. Aqui, então eu vou tirar, né, cores de preenchimento e traçado, só coloquei para você ver como a gente já finalizou realmente a forma. Seguro o Ctrl, clico sobre aqui a miniatura dessa forma, a gente vem até a imagem, por exemplo, e aciona a máscara de camada, ou Ctrl Z aqui, ó, Ctrl J para desmembrar aqui do fundo, ó, também. De qualquer maneira a gente já consegue recortar e deixar nossa imagem com fundo transparente. É uma das opções aí da ferramenta caneta, utilizar para fazer recorte e seleção, né? Coisa que é muito importante no nosso Photoshop, em qualquer montagem que a gente for fazer. Então é isso, espero que você tenha entendido como que é o funcionamento da ferramenta caneta, porque agora a gente vai para o tutorial principal e a gente vai aprender agora aquele efeito muito bacana de como fazer o efeito flat, meio vetorizado aí no Photoshop, beleza? Então bora lá para o próximo vídeo.